Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar hoje aqui com esta igreja, conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Eu fico muito alegre, louvo a Deus pela oportunidade, a pessoa do pastor Adão, pela confiança na minha pessoa, para estar pregando nesta noite. Trago também a bênção do meu pastor Osiel Cupian, a qual ali eu congrego, como foi falado pelo pastor Adão, no setor 5 do Ministério do Belém, em Santos. Irmãos, foi uma alegria para chegar aqui, porque todo tipo de problema aconteceu naquela rodoviária. Até o cartão não queria passar, mas eu consegui. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrevera Marcos, no seu capítulo 6, a partir do seu versículo 45. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrevera Marcos, capítulo 6, versículo 45. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga socorro. Oh glória. Diz assim: imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu os fatigados a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos o viram, e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles, e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E você se assenta adorando a Deus. Queridos e amados, Jesus, em toda a hora que aparece na Bíblia, Jesus ele é representado como um dos maiores mestres. Jesus é representado como o nosso Cristo. E a saber, no capítulo 6, Jesus ele está com os seus discípulos em mais uma de suas viagens pela Galileia. E estando neste cenário, a Bíblia diz que ele chega a Nazaré, e quando ele está lá, ele começa a dispersar os seus discípulos, dizendo: vão em casa, curando, pregando o Evangelho, dizendo que é chegado o reino dos céus. Os discípulos ele faz como o Senhor ordena, como o Senhor assim diz. Passa-se o tempo, eles chegam até Jesus contando tudo o que lhe aconteceu, dizendo: Jesus, nós curamos por intermédio do seu nome. Jesus, por intermédio do seu nome, vidas se renderam. E Jesus ele diz: vamos se apartar um pouco para o deserto para descansar. E chegando no deserto, a Bíblia diz que a multidão vendo Jesus indo para o deserto, eles se apressam em ir até Jesus. Eles se apressam a correr para se encontrar com Jesus. E chegando Jesus do outro lado, lá está uma multidão aguardando ele. Uma multidão esperando o Senhor para ouvir a mensagem de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, porque eles entendiam que a palavra de Jesus era a única que poderia prover vida para eles. Eles entendiam que a palavra de Jesus era a única que podia transpassar, que podia curar a sua alma ferida. Eles sabiam que a palavra de Jesus era a única que poderia sarar as dores geradas dos tempos. Então eles estão ali esperando por Jesus, aguardando Jesus chegar para ouvir a palavra dele. Tanto é que quando Jesus se depara com a multidão, ele fala: eles estão aqui como ovelhas sem pastores e precisam ouvir a minha palavra. Os evangelistas vão trazer
tratar esse texto. Mateus, quando ele traz a respeito desse texto, ele diz que Jesus operou milagres no meio da multidão. Marcos diz que Jesus, ele pregou naquela noite. João, ele declara que Jesus, olhando eles, ele diz: ali está um povo e eu quero dar de comer a eles. Enquanto Lucas, ele diz, e ele pregou e efetuou milagres. Mas o que me importa nesta noite é encontrar com Jesus. Por quê? Porque quando eu encontro com Jesus, eu tenho uma tendência, ou melhor, encontrando com Jesus, uma coisa é certa que vai acontecer: a minha alma vai ser alimentada, o meu coração vai ser alimentado pela palavra dele. Não importa a distância que foi para eles encontrar, mas ele sabia que encontrando Jesus, o que eles precisavam ouvir e necessitavam ouvir, Jesus iria falar. Então eles encontram com Jesus. Jesus, ele prega para eles, e os discípulos, eles olham para Jesus e dizem: Jesus, manda esse povo para casa, porque a tarde já está chegando, o final do dia já está se findando. É bom para que o povo vá para casa, porque não temos pão para eles, não temos pão o suficiente para entregar para este povo. A Bíblia diz que Jesus, ele fala: encontrem aí no meio alguma coisa de comer, porque eu não vou despedi-los só sem comer, sem se alimentar. Eu não vou deixar eles voltarem para casa de barriga vazia. O texto diz, e você conhece, que trazem até Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica para a multidão e entrega. E aqui algo me chama a atenção do texto, que é o versículo 45 que lemos: imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Isso me fez pensar durante a noite, isso me fez pensar o porquê que Jesus está dizendo para os seus discípulos: vão para o outro lado, vão para o outro lado do mar. Mas Jesus, ele não teve essa preocupação com a multidão, pastor Adão. O porquê que Jesus tem esta preocupação com os discípulos, mas não esboçou essa preocupação com a multidão? É que João, ele vem responder esta pergunta. João, ele responde em João, se não me falha a memória, capítulo 6, versículo 14, diz que Jesus viu o desejo do coração daquele povo, aonde o milagre que tinha acontecido, eles queriam colocar Jesus como rei, pastor. Eles queriam colocar Jesus como rei sobre a Galileia. E na Galileia era de costume ser o berço das revoluções, ser o berço do cenário que todo mundo fazia uma revolução. Então Jesus, observando o desejo que a multidão tinha de colocá-lo como rei, e o propósito de Jesus não era reinar sobre a Galileia, não era ser apenas o rei na Galileia, tanto é que ele desprezou isso em Mateus capítulo 4, quando Satanás se apresenta a ele dizendo: se ajoelhe-se e eu te darei toda a terra como reinado. Só que Jesus, ele não veio para reinar momentaneamente, porque ele sabia que se como rei, ele tinha tempo para começar e tinha tempo para terminar. Como rei na terra, ele tinha tempo para iniciar o reinado, mas também tinha tempo para terminar. Só que o que Jesus, ele veio trazer a salvação, e salvação, ela tem hora para começar, só que ela atravessa o século, ela atravessa gerações para alcançar a igreja de hoje. Jesus, se tivesse se rendido aos planos de Satanás para reinar naquele momento, hoje eu e você não estaríamos aqui para adorar ao nome dele e declarar que somos salvos por ele. O texto, e isso me preocupou, o porquê que Jesus estava tão necessitado que os discípulos fossem para o outro lado, porque dessa preocupação, por causa dessa nova revolução que o povo queria para que Jesus se tornasse rei, Jesus, ele vai dispersar os seus discípulos, para que aquilo não inflame o coração deles, para que não se achegue no coração dos discípulos. E aqui eu quero abrir um parêntese para você. Jesus, ele tem uma preocupação com a sua vida. Jesus, ele tem uma preocupação com quem anda
anda do seu lado. Jesus tem uma preocupação com o que você escuta. Jesus, ele tem uma preocupação com o que você está dando ouvido. Por quê? Porque dependendo do que você está dando ouvido, pode atrapalhar a todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Como assim, irmão David? Simplesmente, se os discípulos dessem ouvido ao que a multidão estava dizendo, que Jesus deveria ser rei, os próprios discípulos iriam dizer: Jesus, é melhor o Senhor aceitar a proposta. Jesus, é melhor o Senhor aceitar o acordo da multidão. É melhor o Senhor aceitar aquilo que a multidão está proporcionando. Por isso que Jesus, ele está dizendo para os discípulos: vão para o outro lado, vão para a outra margem, porque eu não quero com o que está sendo falado nesse ambiente contamine você. Jesus, ele tem um cuidado com cada filho seu. Tanto é que tem hora que você fica escutando Jesus dizendo: vai para um outro lado, se afasta dessa amizade, se afasta desses amigos, porque o que está sendo falado não faz parte do seu projeto, não faz parte do que eu projetei para a sua vida, não faz parte daquilo que eu projetei para o seu chamado. Aleluia. Jesus, ele tem esta preocupação com os seus discípulos, dizendo: vão para o outro lado da margem, porque eu quero fazer um milagre. Ele tira os discípulos de cena para que a conversa que estava sendo dita não contaminasse os seus discípulos, não entrasse no seu coração. E quando os discípulos estão indo para outra margem, Jesus, ele se retira para orar. Jesus se retira para orar, mas ele deu uma ordem sobre a vida dos discípulos. Que ordem? Vão para o outro lado, vão para o outro lado da margem. Há um decreto sobre a vida deles, há uma palavra sobre a vida deles, dizendo: vai para o outro lado da margem. Jesus já liberou a palavra, Jesus deu a palavra a eles, para que eles fossem para o outro lado. E você conhece o texto, a Bíblia diz que eles entrando no barco, e quando eles estão ao caminho do outro lado, porque o lago a qual eles estão atravessando tem cerca de 6 quilômetros. Só que o texto diz que uma tempestade envolve eles, que um vento forte envolveu os discípulos, ao ponto que eles estão remando, mas não estão saindo do lugar, ao ponto que eles estão navegando, mas o barco permanece no mesmo lugar. Mas espera aí, eles estão com uma palavra sobre a vida deles. Qual? Vão para o outro lado, mas eles estão remando e não estão saindo do lugar. Como assim? Tem uma palavra sobre eles, mas eles permanecem no mesmo lugar. E eu perguntando a Deus o porquê disso, e a minha mente conseguiu entender, pastor Adão. Era necessário eles passarem aquela tempestade para eles conhecer o Deus que eles estavam servindo, o Deus que estavam com eles. Aqui eu quero abrir um parênteses nessa mensagem para te dizer: tem hora na sua vida que você passa por tempestade e você diz: Deus, por quê? Deus, para quê? Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo isso? Porque parece que eu não estou saindo do lugar, parece que minha vida não está dando certo. Deus me traz lá de Santos para te responder assim: essa tempestade eu permiti na sua vida para que a conversa de Satanás não tivesse efeito em você, para que os planos de Satanás não tivessem ação na sua vida. Eu permiti a tempestade para que os planos de Satanás não tivessem efeito em você. Deus, ele usa a tempestade para purificar os discípulos. Deus usa a tempestade para que os discípulos fossem edificados, porque Deus não coloca um crente numa tempestade, Deus não coloca um crente numa provação para que ele seja reprovado, mas ele coloca o crente numa provação para ele ter amadurecimento, para que ele tenha força, para que ele tenha uma nova experiência com Deus, para que ele viva um novo algo de Deus, um algo novo de Deus. É por isso que tem lutas na sua vida que hoje você não entende, é por isso que tem horas que você passa na sua vida e a única vontade é chorar e perguntar: Deus, por quê? Deus, para quê que eu estou vivendo isso? E tem hora que Deus, a única coisa que ele fala é silêncio. A única coisa que Deus só responde é nada.
E você fica se perguntando por quê? Para quê? Só que Deus, Ele me traz aqui para te lembrar, uma palavra já foi liberada na sua vida. Uma palavra já foi liberada na sua vida. Vou melhorar, um decreto já foi dito sobre você. Você já tem um decreto de Deus sobre a sua história. Qual decreto? É que Ele te disse: você vai chegar do outro lado. Irmão David, mas a tempestade me cercou, o cenário não está favorável, mas Deus já liberou uma palavra para você. Vai para o outro lado. Continua indo para o outro lado. Os discípulos, eles estão com esta palavra em si: vai para o outro lado. E o texto diz no versículo 48: e viu-os fadigados. E eu começo a pensar no texto, imaginando os discípulos vendo aquela tempestade, e um olhando para o outro dizendo: é melhor voltar ou prosseguir? Mas Jesus disse, e um respondendo: Jesus disse que é para avançar. E eles estão remando, as forças acabando, porque tem hora que na nossa caminhada a força acaba, pastor Adão. Tem hora na nossa caminhada que parece que não tem mais força, que não temos de onde tirar nenhuma força, porque a tempestade sugou a minha força, sugou as suas forças, sugou as suas energias, e tudo que você diz é: essa tempestade não passa, essa tempestade não para, não acaba nunca. Eu continuo remando, doando as minhas forças, e parece que nada, parece que eu não saio do lugar. Só que Jesus, Ele não vai permitir essa tempestade te matar. Jesus não vai permitir essa tempestade te afundar. Você pode ler o texto: o vento balançou para lá, o vento fez a embarcação balançar para cá, deixou eles molhados, mas você não encontra no texto. E o barco estava quase afundando. Primeiro, o barco não vai afundar porque tem uma palavra de Deus. Deus, Ele não vai te livrar de você ser inundado. Deus, Ele não vai te livrar de você sentir o vento, mas da promessa, porque Ele já te prometeu, e Ele ainda te diz: eu continuo te enxergando, mas é noite de você lembrar do que eu já te prometi.
diz que ele viu os fadigados a remar. Jesus, ele observa o esforço que eles estão tendo. Jesus, ele contempla o esforço que cada um tem na obra. O texto não descarta isso, ele faz questão de mencionar. E viu-os fadigar, viu as forças indo embora. Jesus, ele viu o choro. Jesus, ele viu as forças derramadas. Nada disso foi passado em vão. Nada disso foi deixado de lado. Não, o texto diz que ele viu como é que eles estavam. Jesus viu o cenário. E o texto diz que por causa deles, Jesus, ele vem por cima das águas. Jesus, ele vem por cima do mar. E isso empolga o meu coração. Do porquê? Porque eu vejo que quando eu me dedico pelo que Deus me falou, pela palavra que Ele me deu, Ele cuida quando eu estou com força de ser o primeiro a chegar para me dar força. Deus, ele cuida de quando você está obedecendo a ordem dele, obedecendo a chamada dele. Ele cuida para quando você estiver sem força, ele chegar e dizer: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha o que ele disse para Paulo. Ele disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa naquilo que você não pode, naquilo que você é fraco, naquilo que você não tem força. É aí que o meu poder vai se manifestar na sua vida. E o texto diz que Jesus, ele começa a caminhar por cima das águas. Jesus começa a andar por cima do mar. E os discípulos observando isso, imagina o cenário. Está um mar tempestuoso e você vê uma figura andando por cima dele. O problema que estava acontecendo, eles de repente esquecem que estão no meio de uma tempestade, esquecem que estão vivendo um cenário de tempestade e começam a se observar, finca o olhar naquele que está vindo por cima do mar. E isso fala muito ao meu coração, porque o que era problema para os discípulos, para Jesus era caminho. Aquilo que é problema para você é caminho para Jesus chegar até você. Aquilo que para você é dor de cabeça, Jesus está te dizendo, é caminho para eu chegar na tua história, é caminho para eu chegar na sua vida. E nessa noite, se você recebe esta palavra, levanta a sua mão, porque Jesus hoje está chegando na tua tempestade. Jesus, ele está chegando hoje no teu mar bravo. Jesus está chegando hoje na tua embarcação, dizendo: é hora da tempestade cessar. Não temas, porque eu estou chegando aí. Oh, glórias a Deus. Pastor, com a permissão do pastor, se coloque de pé e eu encerro a mensagem. Eu chamo os músicos para me ajudarem aqui, por favor. Jesus, ele se aproxima do barco. Se aproximando do barco, Jesus, ele olha para os discípulos e só diz: não temas. E quando ele diz não tema, ele entra no barco. Entrando no barco, a tempestade cessa. E aquela hora é a hora que os discípulos têm para descansar. É a hora que as forças deles têm para se recuperar. E nesta noite Jesus tem isso para você. Hoje é uma noite que eu marquei para te renovar. Hoje é uma noite que eu marquei para te encher de novo com o meu Espírito. Hoje é uma noite que eu marquei para te encher novamente com a minha graça. Hoje é a noite que eu vou cessar a tempestade para te renovar, para te encher, para te colocar de pé, para renovar as minhas promessas na sua vida. Se nessa noite você precisa de renovo, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se nesta noite você quer viver um novo de Deus, vem aqui na frente rápido para eu orar pela sua vida. Porque nesta noite o Espírito Santo quer te renovar.
Nesta noite o Espírito Santo de Deus quer renovar a sua vida. Nesta noite o Espírito Santo tem renovo para a sua história, tem renovo para a sua chamada, tem renovo para o seu ministério. Hoje o Espírito Santo, ele quer entrar na sua casa, vindo com renovo, vindo com restauração, vindo com restituição, vindo novamente com um avivamento sobre a sua casa. Oh glórias! Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, Pai, que ouviu esta palavra, meu Deus. Palavra essa, meu Deus, que o Senhor no meio da tempestade chegou, Pai, e veio cessando ela, veio parando a tempestade, veio acalmando e dando renovo. Pai, nesta noite eu oro pela igreja Hope, meu Deus, aqui em Mangaguá, que o teu Espírito Santo venha com renovo, que nessa noite, meu Pai, o Senhor renove as vidas aqui presentes, meu Pai, que saíram de casa nesta quarta-feira, porque creram, meu Pai, que iria ouvir uma palavra que iria renovar os corações, iria renovar a chamada. Nesta noite, Pai, traz um renovo por intermédio desta palavra, por intermédio, Senhor, desta mensagem. Renova os corações, renova os corações, assim como o Senhor renovou os discípulos, assim como o Senhor renovou, meu Pai, os teus filhos. Renova nesta noite. Uremai de Colamará Xéria. Renova, Deus. Renova, Pai, ao passo do louvor.